Hi students, I'm Dalberto. I'm your English teacher. Welcome to our class. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o inglês e os desafios para o Enem. Vamos comentar aqui quais são os desafios que você, estudante, terá que vencer para se sair bem na prova de língua inglesa. Primeira coisa que nós vamos discutir é o que é importante que você saiba, que você estude para poder fazer essa prova e sair bem. Primeira coisa, nós temos que lembrar quantas questões a prova consiste essa prova. Existem 5 questões na prova. O que é cobrado nessa prova? Vamos encontrar todo tipo de gênero textual. A charge, a tirinha, as obras literárias. Vamos encontrar textos informativos, descritivos, narrativos, expositivos, injuntivos. As citações. Existe uma gama de textos que serão apresentados e que você precisa ter o domínio da língua inglesa. O que é importante para você, estudante? Primeiro, entenda bem os tempos verbais. Como esses tempos verbais, eles transitam nos diferentes textos e o que eles indicam para você. Conheça bem os pronomes, as suas funções, em que momento ele está sendo usado. Planeje-se. Planejamento é fundamental para você, especialmente durante este ano. Estabeleça as ideias e as funções da linking words. O que são as linking words? São as palavras que servem de conexão para a construção de um texto. É muito importante que você, estudante, fique conectado com essas linking words. Aprenda a ler e a interpretar o texto de forma eficiente. Durante esse período que nós vamos trabalhar com vocês, vamos ter algumas aulas focadas especialmente para o Enem. Vocês vão ver algumas técnicas que facilitarão o entendimento e a compreensão dessa leitura de texto. Algumas dicas para vocês que são de suma importância. Mantenha uma rotina de estudos. Você precisa estudar uma vez na semana. Estipule que dia da semana você vai estudar. Que tempo você vai tirar para o seu estudo? Qual horário? Dedique-se a esse estudo. Esteja atento aos assuntos atuais. E é claro, para você estar atento a esses assuntos atuais, leia. Leia revista, jornais, assista programas de TV, onde você tem informações, para que você fique bem qualificado para fazer a prova. Preste atenção nas aulas, o que o seu professor fala, as dicas que ele passa para você dentro de sala de aula são de suma importância para que você também se dê bem durante a prova. Assista aulas online. A gente sabe que vocês gostam muito da internet, dos computadores, da rede social, enfim. Existem muitos sites que você vai poder pesquisar e aprender um pouco mais, agregar o seu conhecimento. Por exemplo, o Se Liga na Educação. Assista às nossas aulas para que você complemente o aprendizado que o seu professor te passou em sala de aula. Planeje seu tempo. Viu que eu falei essa questão do tempo? Planejar significa você estabelecer metas também. Qual horário que eu vou estudar? Se comprometa com esse tempo. Organize para que isso realmente aconteça. Evite usar redes sociais, celulares, o computador durante o seu estudo. Isso, com certeza, contribuirá para o seu sucesso. Vamos, então, começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje? Primeiro, nós precisamos entender o que é o inglês instrumental. Por que estamos falando hoje de inglês instrumental? Na prova do Enem, você não será cobrado a questão da fala, mas sim da leitura, a escrita através da leitura.
Então, o inglês instrumental é quando a gente prepara você, estudante, para que você consiga ler e interpretar esse texto com maior eficiência. Esta é a função do inglês instrumental. Portanto, o objetivo principal é preparar para a habilidade da leitura. Reading strategies. Veja ali, nós estamos falando de quê? De estratégia de leitura. Quando nós falamos de estratégia de leitura, o texto ele é composto por 3 sequências. Main ideas, que são as ideias principais. Um texto ele tem as suas ideias principais. Unknown phrases, que são as frases desconhecidas. Alguns momentos eu terei palavras, eu terei frases que eu desconheço dentro desse texto. E como eu vou fazer então para que eu possa entender melhor esse texto? E global idea, que é a ideia global de um texto. A primeira técnica que vamos falar aqui para você, chamamos de inglês de assumption. O assumption, em inglês, é a suposição. Vamos ver um exemplo aqui do que seria essa técnica. Normalmente, o texto ele vai ser composto pelas palavras, ele vai ter as imagens, ele vai ter números, ele é cheio de informações. Quando nós falamos de image, que são as imagens, eu vou sempre tentar fazer essa leitura da imagem dentro do texto. Essa imagem, ela não está dentro do texto à toa. Ela tem um significado dentro do texto. É o que nós chamamos da linguagem não verbal. Ela também precisa ser feita a leitura. Por exemplo, aqui nós temos a imagem, não é? Do primeiro momento, quando você olha para essa imagem, você vai pensar aqui, temos uma garota, uma mulher adulta, um carrinho de bebê, e logo no fundo nós temos uma informação nova. Nós temos a imagem de uma escola. Então já começa a fazer inferência do que esse texto poderá trazer. Em seguida, eu passo então a ler as palavras, words. O que essas palavras estão indicando dentro desse texto? Por exemplo, 38% of teen girls who have a child by age 18 obtain a high school diploma by age 22. Então, veja, eu começo a combinar a imagem junto com essas palavras e começa a buscar sentido para esse texto, começa a fazer uma construção. Veja como eu faço isso. Quando eu digo aqui, teen girls, não é? Eu estou falando de garotas, adolescentes, então já começa a definir quem é a pessoa que está falando aqui no texto. Essas garotas adolescentes, elas têm criança, não é? A idade de 18 anos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa conjunção by, a importância dela. Logo após eu tenho informação que elas obtêm esse diploma do ensino médio, high school, não é, na idade de 22 anos. Então, eu já começo aqui a fazer a leitura do texto. Logo após, eu tenho os numbers. Os numbers, que são os números, eles também vão me dar indicação do texto. Temos 38% dessas garotas que engravidam e na idade de 18 anos e que obtêm o diploma aos 22 anos. Vamos trazer, então, a questão. Depreende-se das informações da figura que, letra A, 38% das jovens engravidam antes dos 18 anos. Letra B, 38% das jovens concluem o ensino médio aos 22 anos. Então, vamos analisar aqui a questão. Se nós estamos falando aqui das garotas adolescentes que engravidam, a letra A, ela nos traz essa informação
incompleta. Ela traz que somente 38% engravidam antes dos 18 anos. Então, temos uma informação incompleta, porque o texto nos diz quando é que elas, obtêm esse diploma em razão da gravidez. Portanto, nós temos aqui toda a informação do texto. Essa é a resposta correta. Quando dissemos aqui que 38% das jovens concluem o ensino médio aos 22 anos, qual é o problema da questão? Essa conjunção by, ela quer nos dizer quando ela está ligado ao tempo antes dos 22 anos. Então, portanto, a letra B não pode ser a questão correta. General Comprehension. Quando falamos de General Comprehension, olhe bem como o nome já nos dá o contexto. Estamos falando de quê? De uma ideia central, de uma ideia global, né? A ideia geral do texto, a compreensão geral. Como que nós podemos fazer essa compreensão geral? Uma boa técnica é a gente selecionar com critério as palavras, termos e expressões para chegar à ideia central do texto. Por exemplo, distance education takes place when a teacher and the students are separated by physical distance and technology, i.e., voice, video, and data, often in concert with face-to-face communication, is used to bridge the instructional gap. Vamos retirar as palavras que são próximas, olha, à língua inglesa, portuguesa. Distance education, então nós estamos falando o quê? De uma educação à distância. Temos a palavra place, que é lugar, local. Quando é que essa educação à distância ela acontece? A primeira coisa que virá na sua cabeça é que, quando nós falamos em educação à distância, nós estamos falando de tecnologia. Nós estamos falando de uma educação onde não estamos junto com o professor e junto com os colegas. Então, olha aqui. A teacher and the students. A professora, o professor e os alunos, eles são separados. Separados pelo quê? Pela uma distância física e tecnológica. Viram quantas palavras próximas? E aí nós temos a voz, o vídeo. Essa palavra eu vou deixar para daqui a pouco. In concert, que está em conjunto, face to face, cara a cara, uma comunicação cara a cara. Is used to bridge the instructional gap. Bridge é ponte. Então, nesse contexto, o que nós vamos entender? A função de uma ponte é ligar, é fazer conexão. Portanto, faz uma conexão com a lacuna instrucional. Essa palavrinha aqui, que eu deixei por último, data, é o falso cognato, que não é data, mas sim dados. Vamos seguindo. If you have a hard drive that has crashed, the most important thing you can do is contact a data recovery professional immediately. Make sure you aren't being charged an evaluation fee. If you have a standard IDE hard drive, most companies only charge evaluation fees for complex RAID and network server drives. Veja a questão, assinale a alternativa que melhor sintetize a ideia principal do texto. Letra A. Se o disco rígido bateu, veja a data que ocorreu e pague apenas uma taxa de verificação se seu modelo é IDE. Letra B. Se você tem um disco rígido quebrado, faça uma avaliação e peça a ajuda de um profissional que trabalhe com a tecnologia RAID. Letra C. Se você quer comprar um disco rígido,
Peça a avaliação de um profissional imediatamente, que o ajudará a escolher entre os modelos IDE e RAID. Letra D, se você tem um disco rígido que quebrou, chame um profissional. Não seja cobrado por uma taxa de avaliação se seu modelo é IDE. Portanto, a resposta correta, letra D. Vamos analisar aqui. Na letra A, nós temos lá, se o disco rígido bateu, veja a data que ocorreu. Lembra da minha dica do falso cognato? Aqui está o erro da questão, não é? Nós estamos falando aqui, quando ele usou a palavra data, ele não está usando no sentido de data. Então, nós já detectamos o erro na questão. Na alternativa, se você tem um disco rígido quebrado, fazer uma avaliação e pedir a ajuda de um profissional que trabalhe com a tecnologia RAID. Então, o texto não traz como tecnologia, mas como recurso. Se você quebrar um disco rígido, peça a avaliação de um profissional imediatamente. Se você comprar, então veja a palavra comprar, não é? O texto não fala de comprar o disco rígido, mas sim da necessidade de troca desse disco rígido que quebrou. Portanto, a palavra comprar elimina a possibilidade da questão estar correta. Letra D, olha aí que é a resposta correta, não é? Você tem um disco rígido, esse disco quebrou, é preciso chamar o profissional. Você tem um disco rígido, esse disco quebrou, é preciso chamar um profissional, olha aqui. Esse profissional, você vai chamá-lo imediatamente e você precisa ter a certeza, make sure, que você não será cobrado uma taxa por esse trabalho. Viram? Então, fechamos com a resposta correta. A alternativa D. Temos aqui as nossas referências para que você também possa consultar, complementar o seu estudo em casa. Fique atento, faça seus estudos, programe-se, leia bastante, não deixe de interagir com o seu professor em sala de aula, busque informações. Dessa forma, você terá sucesso no Enem. E não se esqueça, estaremos aqui também, sempre com vocês, no Se Liga na Educação, sanando dúvidas e também ajudando vocês nesse ano de Enem. Bye, bye. I see you.